Essa semana, esses dias, na real, eu vi uma foto. Vou começar de novo. Vi uma foto e eu achei que era um diamante, mas era um violoncelo de gelo e tocaram ele até derreter. Eu vou começar de novo. Eu vi uma foto. Eu achei que era um diamante, mas era um violoncelo de gelo e tocaram ele até derreter. Quem tocou ele foi uma mulher. E aí eu parei, fiquei olhando aquela imagem, era uma mulher sentada, segurando o arcozito, tocando um bloco de gelo. E tem muita coisa nesse mundo que a gente não conhece e a gente jamais vai conhecer. Que delícia, não? Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Toda semana eu compartilho com vocês uma carta, dessas bem íntimas, feitas de raiva, amor, insônia e planilha, sobre o que é viver de arte e tentar seguir vivendo apesar de todos os vários pesares. Essas newsletters são como um diário narrado de uma produtora criativa tentando existir com alguma dignidade no meio desse caos e às vezes também com alguma leveza. Aqui eu misturo as minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto eu tento desvendar como criar novos imaginários onde possamos também viver para a arte. Aqui a gente confessa o inconfessável e eu espero que elas funcionem como um espelho, refletindo que desperta em vocês as faíscas da criação. É uma carta para você que também anda tentando fazer caber a própria vida, trabalho, dinheiro, sonho, tudo no mesmo corpo. Então, se você está aí tentando não desistir do seu processo, tentando caber em algum edital, tentando nomear o cansaço e ainda assim continuar, você está no lugar certo. Então, bora se organizar? Hoje é dia 17 de junho de 2025. Essa é a cartinha número 39 e o título é A Sós, mas não sozinha. Agarrei o meu gélido medo e tive que esperar ele derreter. E eu vi essa foto e fiquei congelada, porque eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, o que pensar. Então eu fui atrás da história da artista. Eu fiz a minha pesquisa, mas percebi que nada me tocou tanto quanto a própria imagem, congelada. O gelo queima e o amor pode ser um fogo que arde sem se ver. A artista tocando violoncelo de gelo, nua, me agitou. Algo ali, não sei, balançou o meu derretimento interno. O gelo, que glória, não estava numa performance para falar do óbvio. Não era mais uma performance sobre o clima, nem sobre aquecimento global. E só vendo a foto eu não podia dizer exatamente o que era. E isso, cara, foi muito bom. Lembrar do que a gente não sabe e ver a vulnerabilidade exposta ali, presente, com o corpo. É muito maneiro. É uma grande loucura ser atravessada por uma foto em 2025, porque a gente vive nesse mundo saturado de tudo, na real. Foto, imagem, informação, a gente está constantemente bombardeado por notícias dramáticas, fotos de pesadelos. Nada é banal, mas também nada é relevante. Os ataques neonazistas, os fachos aqui na esquina de casa no dia 10 de junho, eu vi, eu chorei, eu tive medo. Não entendi exatamente o que estava acontecendo. Eu vi as manchetes, fiquei confusa, abri links, não consegui chegar até o final da matéria. Realmente, não sei, o cérebro travou, porque eu pensava, de novo, de novo, de novo. Isso nunca vai parar. A gente vai sempre estar vivendo em luta. E cacete, chega. Mas às vezes a capacidade da gente se emocionar, ela tá sempre congestionada, como se eu tivesse presa no engarrafamento. No meio disso tudo, essa foto conseguiu me paralisar. E eu coloquei ela aqui no meu desktop, né, tipo no meu computador, na minha tela, e fiquei olhando quase todos os dias. E isso eu acho que é uma magia.
E isso nenhum facho e seu punho aberto e pronto para o ataque vai tirar da gente. Um soco de um fascista levanta um punho de ódio, mas esse soco também levanta um levante, um punho riste de uma multidão pronta para resistir. A gente não quer estar sempre em luta, mas a gente está, então estaremos. A foto congelada diante de nós e a verdade do ato da violência são os dois extremos da mesma moeda de resistência humana. E as fotos da concentração, da passeata que esse ato convocou, se chamou Não Queremos Viver no País do Medo, também me atravessaram, porque não está congelada, embora carregando blocos de gelo. E a nossa resistência, ela não está nesse lugar. A gente não nega o medo. E eu botei aqui a foto de uma mulher com um cartaz que ela segura e está escrito no cartaz: eu quero que os fachos que se fodam. E eu vou tentando, né, chegar aqui essa semana foi muito difícil organizar o pensamento em alguma narrativa, porque ele não fazia sentido nem exatamente para mim, desatravessamentos, e a gente escreve muito, né, no caso a gente, eu e as vozes da minha cabeça, a gente vai escrevendo, 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 e eu vou tentando depois fazer uma costura, às vezes não vai, às vezes é só transbordamento, às vezes é só vômito, e eu vou tentando achar esse trilho narrativo, né, e às vezes não vem. Mas eu sei que eu queria encaixar coisas que fossem úteis, e não no sentido da utilidade, da praticidade, porque esse também foi o tema que eu estou trazendo aqui. Mas eu consegui organizar em blocos e vamos ver se eles vão funcionar. Então eu coloquei o bloco 1, que eu chamei de Esquecimentos 1, o boné do MST. As minhas brigas de casal aqui em casa são cada vez menos sobre nós dois e mais sobre o mundo em conflito que a gente vive. Não é que a gente não concorde, mas o sofrimento que nos atravessa parece não ter mais espaço de resistência em nenhum lugar. Aqui, na esquina de casa, em Gaza, no Teatro da Batalha, com colegas de trabalho, enquanto uns querem sofrer em alto e bom som, outros em silêncio. E receber mensagem de amigos do Brasil perguntando se eu estou bem, se eu estou cuidando de mim, porque as notícias chegaram lá, é um sinal claro, o déjà vu chegou. E para todos que sabem o delírio de viver esse mundo de ondas, será que também é assim na nossa vida pessoal e profissional? Somos impulsionados a sentir tudo ao mesmo tempo, tentando sair dessas sensações sem saber muito bem o que fazer com o que sentimos. Eu não sei, e você sabe. Mas, por favor, não me peçam para silenciar os meus sentidos. Foi nesse emaranhado que eu me deparei com essa foto da artista acima e comecei a me questionar: gelo sai som? Ainda estou com muita vontade de tentar esse experimento. De repente, a minha coleção de blusinhas vermelhas e políticas, as bolsinhas, tantas ecobags, os bonés esquerdistas cheios de frases, me trouxe na memória o primeiro ataque que eu sofri, que não foi o único, a usar um boné na rua no Rio de Janeiro. E eu parei de usá-los nos anos Bolsonaro, quando eu me senti covarde por essa atitude. Era um ato tão simples, mas a regra era clara: estar viva. O tal do coloque sempre primeiro a máscara de oxigênio em você. Mas eu também lembro que depois, durante a campanha do Lula em 2023, eu voltei a usar aqueles itens e tirei eles do armário. Era um misto de resistência e alívio, não só de sobrevivemos, como enquanto há vida há esperança. Quando eu cheguei a Portugal, que foi no mesmo ano de 2023, e até hoje eu ainda sigo com esse sentimento que eu posso escolher qualquer roupa para sair na rua. E essa liberdade tem cheiro de segurança e de um refúgio que eu nunca havia conhecido. Engana-se muito quem acha que segurança se resume a assaltos à mão armada. E agora volta será na hora de escolher a roupinha para ir no mercado. Eu lembro também do caminho que eu percorri, não só para viver hoje aqui, como alguns anos, de arte,
mas também para seguir entre trabalhos remunerados e os sonhos, esse tal equilíbrio no desequilíbrio. Esse projeto aqui, o SOA, ele vai atravessar anos difíceis, como todos nós. E sim, isso já começou e balança. Mas como ele vem com medo e vem também a autocensura constante que eu começo a me impor. Tem medo, inclusive, de deportação ou da exclusão. E é sempre uma sombra, não só para mim, mas como para qualquer imigrante. E claro, sabia que chegariam as mensagens de quem já viveu aquilo, embora eu não quisesse as receber, de quem já foi tijolo em manifestação desde 2013 e também de quem, como eu, não conseguiu estar naquela manifestação nesse último domingo. E muito obrigada a quem foi. Dessa vez não foi possível para mim, mas o movimento ele segue constante dentro de cada um de nós. E o limite, como sempre, é a nossa saúde mental. Fiquei me perguntando como Tiago Ávila, na Solitária em Israel, como um ator que foi violentamente agredido, o passado e eu. Eu não consegui ler essas matérias com clareza, minha cabeça embaralhada, essas brigas em casa, as informações completamente desconexas. E eu, que falo tanto, tanto, tanto para processar, me vi congelada. Me vi querendo falar, por favor, eu não quero mais falar sobre isso. Resisti para colocar isso nessa carta da semana, porque até agora eu estou exatamente sem saber o que está acontecendo. Porque tem um sentimento meu, e é só dele agora que eu consigo falar, que é de querer estar num lugar, no mundo, seguro. E não ter a certeza que se esse lugar seguro no mundo existe. Poder chamar algum lugar de casa que não há. Poder deixar a minha caminhada atrás do meu caminho de Santiago, que ainda não me foi possível desbravar. Eu sou um corpo, como alguns outros e tantos outros, marcado de medo e trauma, inclusive de andar na rua. Mas mesmo sem saber se um dia eu terei coragem de colocar mais uma vez o meu corpo em caminhadas sozinhas e por trilhas desconhecidas, eu sei que eu estou aqui, semana após semana, na covardia do que escrevem ao invés de realmente falarem ou agirem de ação. E eu estou seguindo. Eu continuo no tema do esquecimento, colocando o bloco 2. Esquecimento de 2. Cada item carrega um subitem secreto. E isso é uma frase que está entre aspas. Cada item carrega um subitem secreto. Essa frase veio eu escutando a Tamara Klink, quando ela narra a parte 1 também do seu livro, Nós, o Atlântico em Solitário, no podcast da Rádio Companhia. E eu me dei conta quanto também eu congelei na minha própria travessia de escrita aqui e fiquei travada nas preparações dessas análises. Eu estudei muitas coisas essa semana, finalizei alguns livros, mas parei de fazer algumas coisas mais mundanas. Então, ontem eu pensei, cara, eu preciso fazer uma comida bonita, voltar a cuidar de mim, da casa, do presente, dos meus desejos do agora. O desejo de manter o SOA funcionando, para mim, ele é ilusão, mas que ele já estava sendo cuidado. Porque todo dia eu escrevia, todo dia eu voltava para essa carta. Mas ontem era segunda-feira e eu tinha uma newsletter para entregar. Eu achava que ela estava pronta. Mas quando eu fui reler, percebi que não era isso que eu queria. As expectativas no meio dos prazos, caramba, que desânimo. Porque cada item dessa lista enorme de coisas para fazer da semana tem esses subitens que a gente esquece de listar. De listar não, de listar. Eu vou repetir a frase. Cada item para cortar da semana tem subitens que esquecemos de listar. Eu não sei se a gente esquece ou é quase como um processo da memória, que é preciso esquecer para a gente poder ser capaz de fazer. Nosso corpo ele esquece coisas que acontecem com a gente de forma traumática, talvez, e isso faz a gente continuar. E de alguma maneira eu acho que quando eu pego a minha lista de coisas para fazer, eu escrevo os itens grandes e os subitens a gente vai deixando. E não sei, as pautas que eu narrei para essa carta, que eu achava que ia ser a nossa carta 39,
mas eu percebi que eu estava lotando a carta de um desejo que era de criar alguma coisa prática, cheia de links e dados. Eu voltei com a sessão de chamadas abertas em destaque em Portugal. Parecia ser o que eu deveria ser, o que eu deveria fazer. Mas, no entanto, no fundo, não estava alinhado com o que o Se Organiza Artista realmente representa para mim. E eu sempre acho que aqui deveria ser mais o que os outros esperam de uma newsletter, de um projeto que tem um Se Organiza, gritando na chamada. E eu acho que as pessoas vêm aqui achando que vão ter dicas práticas de organização, ou como criar um pitch, como fazer um projeto. Mas eu estava frustrada quando eu tentei, sempre quando eu tento fazer esse tipo de carta de pontos e coisas de como respondendo, eu nunca gostei disso. Isso já existe, inclusive em outros lugares, para quem está buscando isso. Tem muitos vídeos no YouTube, tem livro de passos e exercícios, tem outras consultorias, outras profissionais super qualificadas que são baseadas em perguntas e respostas. São ferramentas úteis, e claro, mas não me ajudam, no caso, a atravessar a tempestade. É como não constrói um barco. É para quem já tem um barco, esse tipo de ferramenta ajuda a seguir. Mas quem não tem barco nenhum, como você faz? Então, para mim, o SOA veio dessa necessidade. Então, ele não poderia ser sobre isso. A gente não tem como te ajudar aqui nesse projeto a comprar a melhor vela para o seu barco. A gente tenta te lembrar que mesmo com motor, um barco à vela vai sempre precisar de vento para navegar. E não é um tipo de vento, são todos os ventos. E que entendendo isso, talvez essa é a esperança. Que você vai depois lá na loja especializada comprar as suas velas, mas sabendo responder qualquer pergunta aleatória de um vendedor, ou no nosso caso aqui, de um edital. Esse projeto não é uma resposta às expectativas de quem busca soluções práticas e simples. Para mim, o SOA é uma contra-expectativa do mundo capitalista da produção. Claro, eu sei fazer tudo isso, eu tive que aprender e não me arrependo. É bom, estou falando, faça. Porque é assim que eu pago efetivamente as minhas contas. Mas o que me deixa vulnerável para estar pronta para colocar, inclusive hoje, a minha cara aqui para vocês, são um tipo de recurso que eu uso, inclusive em cursos e palestras que eu ministro, que é o que eu não sei fazer. É como estar despida de outros desejos, é como listar o que você não tem e buscar nas suas próprias raízes para seguir o seu processo criativo, porque ele é seu e só seu. Para seguir essas tais ondas políticas, essenciais, difíceis, a gente vai precisar surfar quando o barco naufragar. E a gente precisa saber que o nosso barco pode naufragar. Nem Ministério da Cultura a gente tem mais. E voltar à areia seca é ter a coragem de olhar o mar com a sua verdade e repleto de coisas que a gente não consegue ver. E a gente nem sabe ainda se existem, mas elas existem. Escrever a carta, narrar, tá aqui, não é fácil, não se enganem. Eu coloco toda semana na lista, nos calendários, é quase uma grande repetição. Escrever o SOA, publicações do SOA, relatórios SOA, referências do SOA. E no fundo é quase uma piada, porque cadê os subitens? Vai acarretar os subitens que acarretam a minha capacidade de existir, resistir, criar, descobrir, desbravar. E no mínimo, nas últimas semanas, eu tenho tentado começar a cronometrar o meu tempo, para tentar organizar o meu trabalho e valorizar aqui o meu processo. Sabe quantas horas eu gasto para entregar um trabalho que 4 pessoas hoje me remuneram? O meu gasto mensal com SOA hoje é de 18 euros. Eu tenho 4 assinantes pagos e muitíssimo obrigada a vocês 4. Eu gasto hoje por semana, no mínimo, praticamente 25 horas escrevendo, que são o que eu passo na frente do computador cronometrando de alguma maneira. E eu não cronometro assim, reloginho, como se fosse uma corrida. Eu coloco a hora que eu comecei, a hora que eu terminei e falo, meu Deus, já passaram 4 horas. Meu Deus, eu tô com fome. E além das gravações, das edições, das leituras, da escuta, das insônias, enfim. Eu não consigo contabilizar ainda, eu não acho que eu tenho essa força. Nos últimos ciclos de 6 dias, que são esses espaços entre cada carta,
Eu percebi que eu estava me sufocando com esses prazos e com essa expectativa. De novo. E como nos preparar sobre processos criativos vão ser sempre assim. Se vamos ter as mesmas brigas internas e externas nas nossas relações, por que a gente também não está na hora de lembrar como é que foi que a gente saiu da última vez daqui mesmo, hein? O desejo de criar algo prático, cheio de links e dados, acho que ele vai permanecer. Porque sempre parece que eu deveria estar fazendo e que esse projeto deveria ser. Mas não está alinhado real com o que o SOA representa para mim. E é algo que eu sempre falo para os meus artistas no particular. No fundo, só importa sermos coerentes com o nosso desejo. A gente fica fritando, pensando nisso por tanto tempo, mas no final é só isso mesmo que importa. É com essa recordação eu fui arquivando tudo dessa antiga carta do SOA, da carta 39, e fui chegando nessa carta daqui, que tá cheia de confusão e tá surgindo. Tá aqui, tá viva. O SOA vai continuar sendo um projeto meu, embora coletivo. E vai ser minha própria contra-expectativa de que eu conseguiria me organizar com soluções práticas e uma rotina mais regrada. Então, se quiserem me convidar para dar workshops de produção, de passo a passo para criar o seu projeto, eu juro, eu dou. E me chamem, eu amo. Mas eu vou gastar mais tempo do que você imagina falando sobre vulnerabilidade, de dizer o que não sabemos fazer e de olhar para o processo criativo com mais humildade, com um desejo de ingenuidade e abraçar o medo com mais alegria. A pergunta que fica é como equilibrar a organização prática, as necessidades de quem nos segue ou das bancas que nos avaliam, com as necessidades de criar algo genuíno, verdadeiro e que ressoe com os outros e comigo mesma. A gente está sempre aprendendo a viver com a nossa ingenuidade, porque a gente tem que se permitir ser. E a gente tem que se permitir ser sem saber onde é que isso vai nos levar. A escrita, ela salva parte da minha razão. E eu consigo, através dessa ferramenta, aterrissar em alguma coisa de mim. Porque é muito louco quando chego na terça-feira escrevendo o dia inteiro, e minha cabeça não para de escrever, mas eu não chego a nenhum final. Eu passo a madrugada escrevendo e isso me deixa completamente angustiada. Não é tempo de trabalho, eu deveria estar ali, me lembram. Porque eu acho que eu não tenho essas ferramentas do que eu preciso de fato para ser escritora. Outro dia uma amiga me escreveu no WhatsApp dizendo que eu era a escritora favorita dela mesma. Isso me deixou um pouco alucinada, porque era um tom meio de cobrança, mas também ao mesmo tempo um alerta que ela despertou em mim completamente sem saber. Porque não é a primeira vez que outra pessoa me chama de escritora. E ser escritora, veja bem, sempre foi um sonho de criança. E eu não acho que eu já realizei isso, só porque eu estou aqui com 39 cartas escritas, ou porque de fato eu escrevo desde os meus 10 anos de idade, acumulando muitos e muitos cadernos. Mas ninguém ainda me valida como escritora. E o que importa, nem eu mesmo me valida. Então, na verdade, agora eu tenho 2 amigas que me validam antes de mim mesma, como escritora. E, ao mesmo tempo, isso me deixou muito feliz e triste. Elas não me validaram do tipo, nossa, como você escreve bem. Mas foi de uma forma natural, como se isso fizesse parte do nosso dia a dia. Ah, Chayana é escritora. E isso realmente me deu uma certa perturbação. E eu não acho, claro, que eu estou perturbada só por causa disso. Eu já falei aqui inúmeras coisas que poderiam ser lindos debates de perturbação na terapia. Mas essa semana eu tive que fazer, como sempre, e é quase uma piada ler isso e falar em voz alta, porque eu falo, meu Deus, eu escrevi isso mesmo, do tipo, essa semana eu tive que fazer grandes decisões para a vida seguir em frente. Qual é a semana que a gente não faz isso? Mas várias delas, também como sempre, não era exatamente o que eu queria. Eu fico muito tempo tentando fazer algo que eu não quero. E dizendo muito alto e gasto muita energia falando, eu não quero fazer, eu não quero fazer, eu não quero fazer. Mas quando eu faço, é muito mais rápido e simples do que eu imaginava. 1 hora tocando um bloco de gelo ou presa com patins no gelo é uma decisão. E essas mulheres decidiram passar esse tempo com cabeça, corpo e ação num só lugar.
E a gente chama isso na arte de performance. E a escrita e o cinema, seja qual for a sua arte, precisa disso, de tempo na presença e saber que o gelo vai derreter. E eu acho que isso acontece com essas cartas, mas não com o processo de escrita em si, porque ele nunca é rápido e a escrita parece que, sei lá, é Antártica, que nunca vai exatamente derreter. E as outras tarefas são rápidas, mas eu me martirizo com certos processos de trabalho que estão completamente travados. Não é uma procrastinação exatamente, mas é medo, é não querer dar de cara com decisões que eu fiz no passado e que hoje eu acho mais descabidas. Não sei. Eu tô travada, eu tenho calafrios, essa sensação de congelamento, ela vem junto com agonia. E eu sempre fico nessa técnica que é falar, 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 falar. Mas eu tenho esse amigo que veio aqui essa semana e disse: "Nossa, como é que você aguenta?" Ela fala muito, mas é só você falando uhum, uhum, uhum. Às vezes você nem precisa responder a Chayana, porque ela fala tanto que daqui a pouco ela consegue se autorresponder. Mas e quando a gente cala? Esse podcast tem me acompanhado e eu fico pensando: eu não vou escrever, eu só vou ficar falando agora no áudio, porque eu acho mais fácil. Mas aí depois eu lembro que não, eu tenho esse roteiro, eu preciso de organização, a minha cabeça não funciona assim do falar, 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 porque não é isso que eu consigo dar para o outro. Isso às vezes é o que eu dou para mim e eu fico usando o outro para isso, mas eu não acho esse processo honesto aqui nas cartas da semana. Quem vai entregar essa fórmula pra gente, eu não sei, porque eu acho que ninguém vai. Ninguém vai te dizer o que você é ou deixou de ser ou como se faz. Ninguém vai te chamar de cantora, escritora, narradora, podcaster, influencer, seja lá o que for, se não for você mesma. E por mais que eu tenha sido chamada de escritora, e isso me deixou feliz, eu não consegui me chamar e, sinceramente, agora é isso que me importa. Porque, por mais duro que seja o caminho, eu escolhi esse caminho, que é o caminho do redemoinho, é o caminho da tempestade. E esses instantes, esses momentos, essas invenções, eu volto à foto que começou essa carta de hoje. Aquela mulher agarrada com diamante. E eu fiquei lembrando do meu ditado popular que eu vou trazer dessa semana, que é tirar leite de pedra. E no podcast da Tamara eu escutei que o pai dela falava para ela: "Filha, dá o mesmo trabalho sonhar grande ou pequeno demais." E outra frase que ficou foi: "A sós, mas não sozinha", veio dessa escuta, da minha escuta de mim, da Chayana, que respira, sai das redes sociais e procura escutar. Sai, sai, sai. Você precisa de solidão. Mas também falar e escutar sozinha é uma grande loucura. Então, eu fui escutar, e o meu escutar geralmente vem da literatura, nem que seja através de um audiobook, como foi dessa vez. E sempre veio. Então, é muito bom respeitar os meus valores e as minhas jornadas, porque é isso. Se as crises elas vêm em repetição nos nossos processos artísticos, talvez as respostas também possam vir em repetição. A gente não tem que ficar toda hora buscando respostas inovadoras para os problemas que a gente já teve no passado. Como a gente saiu daquele buraco? Lembra? Vamos voltar a essa resposta. Às vezes, só fazer o que sempre deu certo é o que vai ajudar a gente a sempre estar seguindo em frente. Não tem fórmula mágica, embora tenha passo a passo que ajude a gente a caminhar. Qual é a performance que a gente vai escolher colocar os nossos corpos para sobreviver? A coragem de se colocar diante do mundo sem barreiras seria a verdadeira arte? Você acha que aquelas mulheres presas no gelo, abraçando gelo, tocando gelo, não sei, tem medo? E hoje talvez a carta seja sobre nunca, jamais ignorar nenhum sentimento, inclusive o sentimento do sentir medo. Ele é tão honesto quanto precisar de coragem. Sinceramente, eu não sei como
finalizar essa carta de hoje. E eu escrevi, tô gostando, né, de botar um epílogo no final. E o meu epílogo que tá aqui agora escrito é a sós, mas não sozinha. E como essa mulherada dos anos 70 quebrando gelo derreteram de alguma maneira o meu verão europeu. E não gosto, mas eu vou falar o que eu escrevi para ser carinhosa comigo mesmo que eu não seja um final arrebatador, mas seja a vida artística. E a vida, existe outra, é assim, nossos momentos congelados, mas sempre derretendo, se transformando, sempre nos convidando a olhar mais de perto. Nada na história se repete, e é preciso lembrar desta repetição para a gente não se repetir, mesmo repetindo sempre, que a gente vai paralisar. Os processos, eles são cíclicos, são em ondas, você pode usar a metáfora que você quiser. Barquinho no vendaval. Pode ser as coisas um pouco parecidas, mas igual nunca é. É o tal rio de Heráclitos a gente nunca vai entrar no mesmo rio 2 vezes, é impossível. Nem quando a gente congela um bloco de gelo para fazer música. Ela nunca conseguiu, pesquisando a performance, ela nunca conseguiu refazer o mesmo bloco de gelo da primeira versão. A gente segue criando, mesmo, e vai seguindo. E eu fico sempre muito feliz de você ter chegado até aqui. O que ficou muito grande essa semana, porque foram, como eu disse, muitas coisas que tentaram entrar nessa carta e eu não consegui achar lugar, mas eu queria botar, foi a seção que eu coloco da cartografia cultural. É o espaço de notas sobre culturas, políticas públicas, os causos e contextos de mercado, tudo que não coube exatamente nessa narrativa e forma de carta. E o primeiro ponto que eu coloco é a necessidade de estudar. Eu queria lembrar as pessoas disso, real, porque o processo criativo não é só sobre fazer, mas é também sobre aprender, e estudar, e refletir, e colocar a bunda, e ler, e ver coisas, escutar música. É estar atenta às transformações do mercado e usar essas informações para crescer. Todo esse mundo do business, creative business, eu estou formada em creative business, peço perdão. Esses termos americanizados, ou seja como for, para mim é igual a Thaís Farage descreveu no podcast do Fio da Meada. Qual é a roupa que eles querem que a gente use para poder entrar no Congresso Nacional? É o terninho que as mulheres têm que usar? Para mim é business de artes, eu tenho que ficar falando sobre metas, planilhas, sei lá, deadline ou qualquer outra palavra esquizofrênica em inglês sobre, enfim, processos, eu vou usar. Porque na rede aqui a gente publica dados porque ajudam os artistas a interpretar o cenário cultural e a encontrar caminhos mais sustentáveis para sua carreira e para sua música. Usem os estudos, usem as análises, mesmo sem entender muito bem, mas passem um olho, vejam os números, olhem os gráficos. Eles são parte do nosso processo criativo. Está inserido no mercado, no mundo atual, é parte. Não foge disso, por favor, eu te imploro. A publicidade e o capitalismo, que tudo abriga, era meu ponto 2. Viver em um mundo que está saturado de imagens e publicidade também está rodeado por criação de soluções. O capitalismo, ele tem esse poder de gerar grandes ideias. E a publicidade, ela vem com um brinde, que é financiar esses sonhos desses publicitários. Porque, às vezes, para realizar projeto, a arte não consegue. E não consegue pelo básico, não tem dinheiro. E a publicidade tem. E de vez em quando a gente tem que lembrar que a arte e a publicidade têm a mesma matéria-prima, a criatividade. Então bora, galera, beba! E aí eu deixei um rabicho, que eu também lembrei quando vi essa foto do gelo e outras performances. Mas eu limpei as performances que vieram da minha cabeça, dessas de alteração climática, de vamos quebrar e lembrar que o planeta está descongelando. Não que não seja importante. Mas eu fui direto para o carnaval de 2025, do início desse ano, quando eu vi um bloco de gelo no meio da rua, no meio de um bloco de carnaval no Rio de Janeiro. E dentro eram latas de cerveja. E quem conseguisse tirar uma lata ganhava a cerveja. E tinha uma fila enorme, porque é divertido, porque é engraçado, porque tá calor, enfim, deu certo.
E era marketing, suor, festa, gelo, desejo, tudo ali. E era uma campanha da marca do Zé Delivery, né, que é a marca da Ambev, para o carnaval. E o slogan era sem frias, só geladas. Isso pega muito bem no Brasil. A gente odeia cerveja quente. E num país com tanto calor, na auge do carnaval, quem tem a cerveja mais gelada ganha. A gente paga mais pela cerveja gelada. Então, essa campanha, ela visa garantir que os foliões pudessem desfrutar da festa com bebidas sempre frias, mesmo com o calor do verão. Eu coloquei o ponto que também a gente publicou essa semana, falando de relatórios e manuais. Infelizmente, esse manual é muito, muito, muito necessário. A gente não queria nem que ele existisse, mas já que existe e ele é necessário, compartilha. O que eu estou falando é do Manual de Boas Práticas para o Cinema e Audiovisual em Portugal. Ele está disponível online. Esse trabalho nasceu do esforço coletivo da Mutim e é um passo importante para garantir ambientes de trabalho mais justos, seguros e inclusivos para todas as pessoas do setor. Esperamos que seja útil nas práticas profissionais e que possam partilhar sempre com colegas e entidades e com as pessoas que trabalham. E vamos às ótimas notícias que eu já tinha botado no meu Instagram e eu quero deixar aqui registrado. No dia seguinte da carta da semana passada, da 38, dia 11 de junho, a gente foi parar num ranking que eu nem sabia que existia, que é um Rising de estrelas que estão ascendendo aqui no Substack. E a gente ficou em 40º, é assim que se diz? O 40 lugar na lista mundial de Rising Stars da Artes e Ilustrações. É muito maneiro. Rising Stars sou eu, tá? Só se chama Rising in Artic Illustrations. Ahá! E eu fui olhar, claro, os 39 anteriores, newsletters bem legais que eu comecei a seguir, pessoas aqui também começaram a me seguir, mas tem uma curiosidade. Ninguém escreve em português. Então a gente ficou em primeiro de crescimento na semana passada de artes que escreve em português. Então assim, galera, parabéns! E o outro ponto maravilhoso, que na carta 38 a gente conseguiu também o melhor dado, que foi a gente conseguiu mais um assinante pago. Porra, aqui ó, inserir áudio de palmas. E eu chorei real, porque eu acho que foi também, claro, graças a essa assinatura que a gente foi parar no ranking. A métrica do Rising geralmente é financeira, eu creio. E é muito maneiro quando valorizam o seu trabalho. E sim, foi uma pessoa amiga, próxima, mas que não necessariamente deveria, ou, enfim, eu achava que ia pagar ou me dar esse valor financeiro. Então, eu tô muito feliz, porque é 4. São quatro humanos. E eu vou compartilhar no último ponto que um evento, que também é uma coisa que geralmente eu não faço por aqui, mas é com muito gosto que a gente vai partilhar no Mapa. E eu deixo o link para vocês saberem mais e também podem ir no Instagram, que é NU Mapa. Nos dias 20 e 21 de junho, no Espaço Melca, no Cacém, vão ser recebidos o Encontro da Juventude e da Cultura de Sintra. E esse evento é aberto à comunidade e promete ser um momento de reflexão, ação e partilha. E eu falando isso, pareceu uma publicidade, e no caso é. E eu tô feliz de fazer isso, porque esse encontro é o resultado de um processo coletivo que envolve residências, reuniões, conversas, e é sobre juventude e comunidades locais. Então, quem puder ir, vá lá, pega a linha de Sintra. Quem é de lá, parabéns e aproveitem o evento. Eu deixei um SOS da semana, que é claro que no mundo dos podcasts de meditação e narração de livro, quando nos falta foco, escutar o outro também é uma maneira de nos dar voz. Então, foi bom lembrar disso e eu deixo o link do audiobook da Tamara Klink e eu acho que não vai ficar disponível muito tempo, que a Rádio Companhia depois vai querer, enfim, valorizar isso de forma financeira. E eu deixo, cara, a parte mais difícil de conseguir resumir aqui é o Inspira Artista da semana, porque eu botei as fotos dessas performances da Charlotte Moorman e da Laurie Anderson.
E eu não tinha falado o nome delas até agora de propósito, porque eu falei artista, a performance, o gelo. E não quis nomear elas, porque, como eu disse, no caso, a foto, para mim, ela foi mais relevante dar de cara com a foto do que a pesquisa sobre elas. Mas é claro que é importante, como eu disse, estudar e ir atrás das informações. Essas duas mulheres são trajetórias que se entrelaçam e são contemporâneas das artes performáticas. E elas desafiaram convenções e provocaram o público com esses atos que na época foram extremamente ousados e inovadores. Ambas fizeram história a transformar música, performance em experiências sensoriais e associadas ao tempo, ao corpo, ao espaço, ao gelo. E trouxeram esses elementos de uma maneira integrada, eu diria, para suas criações artísticas. Eu deixei mais sobre essas duas performances de forma escrita, ficou grande, mas eu acho que é importante essa conexão entre elas e a performance, né? Wise Music, que foi a performance da Mormon, foi de 1972. E a grande coisa dela, né, que foi a performance em Londres, foi em 73 e se tornou uma das mais famosas. A Laurie Anderson também, a performance dela, né, que vem logo na sequência, que ela tá ela tá com patins, tocando violino num bloco de gelo, foi em 74, em Nova York. E ela começou a ganhar notoriedade nesse período e tá aí até hoje. Então, não sei, essas ondas de arte performáticas e vanguarda musical dos anos 60 e 70, eu desconheço muita coisa. E fico muito feliz com o meu desconhecimento e que ele me permite ainda ficar extasiada e arrebatada quando você vai atrás de novas referências. Essa coisa de arte conceitual, arte pós-moderna, tecnologias e experimentos, arte multimídia, a história da própria música em si, essa noção de impermanência que essas duas artistas ecoaram através de suas performances, me deixaram feliz de dar de cara essa semana. E eu fiquei feliz de não ter conhecido isso até hoje, porque acho, como sempre, veio no momento que tem que vir. É isso, a gente chega ao fim dessa cartinha falada da semana. E antes de ir, eu me repito sempre com a mesma pergunta. E você, já apoiou um artista independente hoje? Se esse episódio te atravessou, te deu raiva ou fez companhia, por favor, compartilha. Manda para alguém também que está tentando viver de arte no meio dessa bagunça institucional. Aqui, a gente segue vivendo o processo de forma exposta e conjunta. Apoiar esse projeto é garantir que ele continue existindo, gratuito, acessível e com a nossa cara. O maior sonho do produtor independente, sinceramente, não é fama, é vencer os algoritmos e pagar os boletos. Então, bora se organizar para seguir criando, mesmo quando tudo grita o contrário? Com carinho, certa rebeldia e muita energia, Chayana. E esse foi mais um episódio do Se Organiza Artista. Até semana que vem e até lá, bora se organizar?